Olá, queridos alunos. Aqui é o professor Raniel e daremos início agora a mais uma aula de filosofia. Vamos ao pensamento do dia? Qualquer pessoa, mesmo nas piores circunstâncias, pode decidir o tipo de pessoa que se tornará. Viktor Frankl. Então, pessoal, esse pensamento vai dar muito certo com o que nós iremos estudar na aula de hoje, porque nós iremos dar início agora à segunda semana do nosso PET, que é o Plano de Estudo Tutorado. Então, vamos acessá-lo. Eu já ensinei nos vídeos anteriores, né? Vocês também já devem ter aí já salvo, né? No celular de vocês, ou também impresso, para a gente poder acompanhar a nossa aula. Então, o tema da nossa aula de hoje é sobre a natureza e cultura. Ao final dessa aula, espera-se que vocês tenham as seguintes habilidades: distinguir as noções de natureza e cultura, compreender a noção de cultura, né, sendo essencial a definição do ser humano, compreender as características biológicas da natureza e os dados culturais que estão profundamente associados. Nós temos aqui algumas indagações para a gente também refletir na aula de hoje, as quais são: o que distingue o ser humano dos outros animais? O que faz o ser humano um animal como os outros? Existe uma natureza humana? O que pode significar a palavra cultura? É possível distinguir no ser humano o natural do cultural? O ser humano, frágil ou forte diante da natureza? Então, essas são algumas indagações para a gente refletir, né? Tendo em vista que a filosofia é uma reflexão. Então, esse conteúdo está relacionado às disciplinas de Geografia, História e Sociologia. E vamos, então, ao nosso tema da aula de hoje, que é: quem é o ser humano? Pergunta difícil ou fácil? Vamos ver, né? No decorrer da aula de hoje. Vocês também podem pesquisar sobre os conceitos de antropologia, cultura, absurdismo e darwinismo, certo? Esses conceitos, né, estão interligados ao nosso conteúdo de hoje, né? Os dois últimos conceitos que às vezes não sejam tão comuns, né? Tendo em vista que o absurdismo é um conflito, né, no qual nós buscamos o sentido da nossa vida, né? Está ligado aí à corrente do existencialismo. E o darwinismo, né, que vocês já devem ter estudado sobre a evolução das espécies, né, de Charles Darwin. Então, esse conteúdo está mais relacionado aí também à biologia, certo? Então, vamos lá. Hoje, né, nós iremos falar um pouquinho sobre quem é você, né? E para isso, eu gostaria que vocês então pegassem aí o caderno, né, de filosofia, colocassem aí, né, filosofia, a data de hoje e colocasse também assim, né, semana 2. Se quiserem colocar aí o título, né, quem é o ser humano? E conforme for surgindo as dúvidas, pessoal, anotem aí no caderno e depois vocês me encaminhem no meu e-mail, que eu vou deixar na descrição do vídeo, ou então vocês também podem deixar as dúvidas nos comentários. Nos comentários eu gostaria que vocês também deixassem o nome de vocês, para mim estar fazendo o registro da participação na aula de hoje. Combinados? Então vamos lá. Qualquer dúvida, né, estaremos aí à disposição depois para esclarecê-las. E as mais importantes eu trago também aí nos próximos vídeos. Então é muito importante que vocês façam, né, essas anotações aí no caderno, porque futuramente, né, vai ser o meio pelo qual nós podemos comprovar também a frequência, a avaliação, né, desses nossos estudos não presenciais. Então vamos começar. Para Sartre, né, que é o Jean-Paul Sartre, que foi um filósofo francês,
né, que defendia então essa corrente, né, ele era um representante do existencialismo, ele colocava que o homem é livre, né? O homem é liberdade. Como assim? Né, ele defendia que nós temos, né, liberdade de escolha, nós fazemos as nossas escolhas, né, e automaticamente somos responsáveis por elas, né? Então, o homem ele é livre, né? Deus deu livre arbítrio, né, para a gente decidir aí a nossa vida, o que que nós vamos ou não vamos fazer. Então, nós temos aí a questão de é o seguinte, né, que está aqui nesse parágrafo, que o homem ele não é apenas também aquele que escolheu ser, mas também o legislador que escolhe simultaneamente a si mesmo e a humanidade inteira, certo? Porque as nossas ações, as nossas atitudes também impactam, né, sobre a vida das pessoas que estão à nossa volta, né? Então, nós temos que sempre ter uma balança, né? Sempre devemos nos autoavaliarmos para saber as nossas ações, ok? Então, porque as nossas ações, como eu disse, vão impactar, né, em toda a nossa sociedade. Tem até um filme chamado Efeito Borboleta. Ele mostra um pouquinho sobre isso, né, de como que uma pequena ação, né, ele pode provocar inúmeras outras reações, né, como na física também diz, né, que para cada ação tem uma reação, né? Então, esse filme retrata aí, né, do personagem que ele tenta voltar ao passado e alterar algumas, né, de suas ações, e cada vez que ele retorna, ele modifica o seu futuro, né? E muitas das vezes no filme mostra que às vezes fica até pior, dependendo da escolha que ele fez no passado, né? Então deixo aí essa dica para vocês, essa sugestão de filme. Dando continuidade, então, pessoal, essa liberdade gera, então, no homem um sentimento de angústia, né? E angústia, por quê? Porque, obviamente, nós fazemos as nossas escolhas, mas nós somos o único responsáveis por elas, né? Então, é por isso que, muitas das vezes, essa angústia, né, vem tomando aí a vida, né, de várias pessoas, porque ela é fruto desse peso, dessa responsabilidade, né? Muitas pessoas às vezes até se cobram demais, né? Pessoas às vezes, principalmente aqueles que querem ser perfeccionistas, né? Estão sempre acertando, fazendo tudo de forma correta, às vezes sofre muito com essa angústia, né? Porque se culpa muito, né? Se autorresponsabiliza demais. Por quê, então, né? Nós somos responsáveis pelas consequências, né, das nossas escolhas. Então, é por isso que muitas das vezes nós temos esse sentimento de angústia. O outro sentimento também comum no ser humano é o do desamparo, né? O filósofo, ele acredita que Deus existe, né? Quem a gente tem uma religião, quem tem uma religião, ela muitas das vezes não se sente desamparada porque ela tem fé em Deus, né? Tem um suporte, né? Uma crença. Inclusive, o existencialista, ele fala que Deus de fato deve existir. Por quê? Porque senão não tem sentido, né? Esses valores, como, por exemplo, a existência do bem, que nós devemos ser honestos, que nós não devemos mentir, né? Que nós iremos nos encontrar num céu, né? Então, todo esse cenário ele é importante para que a gente não se sinta desamparado, certo? Porque nós temos aqui até a seguinte frase, né? Se Deus não existisse, tudo seria permitido. Imagine o caos que seria a nossa sociedade, não é verdade? Porém, esse desamparo, né, ele está relacionado, por quê?
porque muitas das vezes não há nenhuma certeza, né? E não há nenhuma segurança. E tudo que a gente faz é nossa responsabilidade. Por isso que às vezes vem essa sensação, né? Um outro sentimento também que o PET, né, vem trazendo aí, que é comum no ser humano, é o desespero, né? Como assim? A gente tem as nossas vontades, certo? Nós temos então essa capacidade, né, de escolher, né, de sermos livres e fazermos as nossas escolhas. Porém, essas nossas escolhas, por mais, né, que nós podemos fazer o que a gente bem entender, mas depende de um outro conjunto de fatores, né, para tornar essa nossa ação possível. Como assim? Né? Igual aqui tem um exemplo. Se eu quero visitar um amigo, eu vou depender, às vezes, de um meio de transporte. E se esse meio de transporte falhar? A minha vontade era chegar até meu amigo, mas eu dependo de uma série de outras circunstâncias, de outras possibilidades. Né? E muitas das vezes isso gera um desespero, porque muitas das vezes, né, que nós temos, né, é que esse sentimento ele é resultante porque não há certezas e verdades prontas, né? Um sentimento muitas das vezes de segurança, de impotência, né? Porque nós não somos autossuficientes, não é verdade? E porque muitas das vezes a nossa vontade ela, né, não condiz com a nossa ação, né, por inúmeros outros fatores, né, e acaba gerando esse outro sentimento. Porém, pessoal, retomando, né, a nosso pensamento, né, de hoje, qualquer pessoa pode decidir o tipo de pessoa que se tornará, né? Então, independente das circunstâncias da vida, da sua classe social, da sua religião, enfim, você é responsável pelas suas escolhas, né, e suas escolhas irá determinar o seu futuro, irá determinar, né, aí a sua quem você irá ser, né? Então pense um pouquinho sobre isso, né? Faça uma reflexão, né? Analise, né? Aproveite aí, né, esse momento, né, no qual nós estamos um pouco mais sensibilizados, né, mediante aí a tantas notícias, né, devido aí à pandemia. Então, façam a autoanálise, né, façam a autocrítica, né, quem é você? Né? O que eu estou fazendo da minha vida? Onde que eu quero chegar? Né? Qual que é o meu propósito de vida? Para que você supere esses sentimentos, né? E tente sempre, né, levar uma vida de uma maneira mais otimista, certo? Tenha esperança, tenha fé, né? Porque se a gente também só ficar visualizando, né, coisas ruins, automaticamente a gente irá atrair coisas ruins. Então, vamos superar esses sentimentos, né? Inclusive aí apresentados aí pelo Jean Paul Sartre, ok? Pessoal, então para finalizar a nossa aula de hoje, né, nesse segundo momento, vocês deverão responder às atividades propostas aqui no PET. Vocês podem responder a questão 1, no qual pede o seguinte, né? Coloquem aí no caderno, né? Atividades. Vamos lá, questão 1. Lembrando que vocês não precisam copiar o enunciado, só as respostas, ok? Então, a exemplo da angústia e desamparo próprios do existencialismo, que outros sentimentos podem ser identificados na realidade dos jovens do século XXI? Então, quais outros sentimentos, além desses apresentados no texto, nós temos na nossa realidade, no nosso dia a dia? Eu gostaria que vocês escrevessem para mim, né? Um pouquinho, às vezes, de depressão, de angústia, né? Muitas das vezes também a gente vive muito ansioso, né? Nós temos aí exemplos de vários
sentimentos próprios aí dessa questão do existencialismo, né? Da gente pensar, né, sobre a nossa existência, sobre como nós podemos agir hoje em relação ao nosso futuro, né? Quais sentimentos que isso provoca em vocês? Então, depois nós temos a número 2. Que ideias de liberdade são encontradas nas propagandas de bebidas, carros e motos veiculadas na mídia? Então, vocês devem refletir, né? Qual que é a intenção? Qual que é o propósito dessas propagandas? Qual que é o senso de liberdade que elas passam? Muitas das vezes passam no sentido de libertinagem, né? De que se pode tudo. Mas aí gostaria depois de ver as respostas de vocês também. Então vamos lá, questão 3. Diante de tantas ideias de liberdade, será que de fato somos livres? Eu gostaria que vocês aí fizessem essa reflexão e justificassem essa questão número 3. Essa número 4, pessoal, vocês não têm necessidade de respondê-la, tá bom? Aí vocês podem passar para a questão número 5. Enfim, após leituras e pesquisas, eu acho que essa é a resposta mais complexa, né, que vocês irão fazer aí na aula de hoje. Ó, responda essa questão ultra mega fácil. Será que é fácil mesmo? O que você está perguntando? Quem é você? Então, a resposta, eu acho que sintetiza, né, toda a nossa, todo esse conteúdo da aula de hoje, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido aí o conteúdo. Qualquer dúvida, né, estarei à disposição de vocês, né, podem me enviar aí no e-mail, tudo bem? Eu espero, então, que vocês, né, façam uma reflexão, então, né, finalizem essa atividade da aula de hoje e espero encontrar vocês na próxima aula, tá certo? Então, fiquem com Deus, um abraço e até mais. Tchau, pessoal!